Juliana estiver por aí, quiser começar. Talvez ela esteja tendo alguma dificuldade na conexão, né? Enquanto ela não entra, vamos passar para o seguinte, que é o Sou eu, Rodrigo. Rodrigo, né? Rodrigo, então você tem 15 minutos para fazer sua apresentação e aí eu começo com as arguições, tá bom? Ok. Bom, primeiro fazer uma apresentação, né? Meu nome é Elias Nazareno, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, do programa de pós-graduação em História e do Prof. História. Atualmente sou coordenador do programa de pós-graduação em História e atuo também como professor do curso de Educação Intercultural Indígena desde 2009. Né? Tenho pesquisas relacionadas a populações indígenas e já trabalhei também com pesquisas relacionadas a populações quilombolas, tá bom? Então, é um prazer estar aqui com vocês, uma satisfação poder participar de um evento tão importante como esse. Tenho certeza que as pesquisas de vocês, os objetivos, as temáticas são de extrema importância, porque cumprem aquilo que o conhecimento produzido na universidade pública deve cumprir, que é gerar impacto social, gerar possibilidades de transformações sociais. Então, eu abro a palavra para o primeiro para apresentar, que é o Rodrigo. Boa tarde a todo mundo. Espero que estejam me ouvindo bem. Já que eu estou aqui na escola, então, tem hora que ouvir um áudio de fora aí com o barulho das crianças aqui, dos adolescentes. Ô, Rodrigo, quando estiver faltando 5 minutos, eu te aviso, tá? Sem problema, doutor. Está tudo certinho. Então é o seguinte, eu fiz a escolha do meu tema, abordando aí, tendo como principal foco alunos surdos da escola que eu leciono aqui em Betim. Sou professor da escola municipal, formado em História pela PUC, e ingressei no Prof. História para a turma 2023 e 2024. E aí, antes da pandemia, eu assumi a aula de História dessa turma de surdos. Atualmente, esses alunos estão fazendo parte do ensino regular, estão nas salas de ouvintes. E aí, trabalhando, né, com essa temática, com esse público, eu fui percebendo o quanto que o ensino de História ele tem aí uma série de dificuldades de trabalhar com esse perfil de estudante, né? Que é justamente a história é muito oralizada, inclusive na minha pesquisa, eu fiz um levantamento bibliográfico, né, do estado da arte, né, relacionado à história e surdez. O Prof. História, por exemplo, tem apenas 5 dissertações que abordam a temática do surdo. E as 5, elas chegam a essa conclusão de que o fato da história ser muito oralizada, ela às vezes causa, né, um certo impacto nesse aluno, sendo que ele não é oralizado, ele fala numa outra linguagem, né, que é a língua de sinais, em Libras. Então, pensando nisso, eu comecei a desenvolver minha pesquisa, né, para justamente usar de imagens aí para atingir, né, esse público. Então, dentro dessa pesquisa que eu realizei, né, o que eu estou realizando também, fui percebendo que a metodologia para trabalhar com a história, e no caso da imagem, ela é essencial para atingir esse perfil de estudante, que não domina a língua portuguesa plenamente, porque a língua portuguesa é a segunda língua, e aí é o trabalho associado com o intérprete. Então, isso também é outro ponto aí de destaque, né, relacionado a trabalhar com esse perfil, né, de estudante. E o que eu tenho abordado, vou buscar abordar nessa minha pesquisa? Trabalhando com alunos surdos, a temática que eu busquei para elaborar para as aulas é a temática afro-brasileira. Aí até meu orientador chamou a atenção para
fechar esse conceito direitinho, porque durante a minha escrita, né, eu fui usando vários conceitos, achando que eram sinônimos, mas aí as correções já estão sendo feitas, né? Mas a ideia principal é trabalhar com a temática da cultura brasileira afrodiaspórica, elaborando aulas que sejam imagéticas, usando imagens, e que essas aulas sejam direcionadas para os alunos surdos que frequentam a sala regular. E aí, dentro dessa temática, eu vou direcionar o estudo em relação àquilo que faz parte do conteúdo do nono ano. Então, seriam aí essas manifestações da cultura brasileira, afrodiaspórica, inseridas aí no contexto do estudante do nono ano. E por que eu tenho feito essa opção? Porque existem algumas semelhanças entre a questão do sujeito surdo e daquele sujeito afrodescendente que não tem acesso aos direitos, que não tem aquela voz que tem que ser ouvida dentro aí da comunidade, que tem negado, né, as suas participações dentro da nossa sociedade. Então, seriam mais ou menos a construção de identidades. Então, utilizar, né, dessa cultura, da cultura brasileira, afrodiaspórica, dessa luta por uma inserção maior na sociedade, dessa questão da busca pelos direitos, né? E aí usar desse conteúdo para que os alunos surdos eles também percebam que existem essas semelhanças e que a sua participação nessa sociedade, né, a questão dos seus direitos, da sua inclusão, ela seja realmente ela seja atingida. Então, a ideia básica é desenvolver essas aulas. Eu estou, inclusive, no aspecto de fazer uma leitura aí de alguns textos para melhorar a metodologia, que foi uma outra coisa que eu constatei dentro da minha pesquisa, que o material que os professores têm produzido no Prof. História, voltados para surdo, são sequências didáticas. Muitas vezes elas são longas, até demais, e aí você não consegue trabalhar com o aluno de uma maneira mais pontual, mais direcionada. Aí o trabalho se perde. Óbvio que eu estou fazendo essa análise, que como a ideia do projeto, né, a ideia da pesquisa, é criar um material que dê suporte, e aí a questão do acesso à leitura desse material, a dinâmica, né, para poder aplicar na sala de aula. Eu estou pegando, inclusive, alguns para testar, para ver como é que eu vou direcionar aí o meu produto, né? Como é que eu vou aí desenvolver de forma mais adequada essas aulas para atingir efetivamente esse grupo de estudantes. O desafio realmente é a seleção de material, porque dentro do universo da cultura afro-brasileira, a gente tem uma infinidade de temas, de exemplos que podem ser trabalhados aí, levados para o aluno. O que eu discuti com a professora Ivete, que está me orientando, nós selecionamos aí 4 temas para montar essas aulas. Aí os temas que a gente que eu estou tentando buscar ainda mais material, né? As Irmandades Negras, no caso do catolicismo, o tambor de Minas Maranhense, que é para a gente aqui na região sudeste, é uma incógnita muitas vezes, né? Porque a gente não se volta-se as pesquisas, né? Muitas vezes para regiões norte, nordeste e sul. Aí a questão do tambor de Minas Maranhense, como um aspecto cultural, um aspecto de resistência, de luta e religioso, ele atende também a essa questão da análise da cultura. As políticas afirmativas, como uma forma aí de uma luta coletiva. E aí, o exemplo do surdo, né? Essa política afirmativa é também importante, porque eles passam por esse processo de inserção, as cotas, por exemplo, acesso ao serviço público. Então, trabalhar a política afirmativa, os exemplos de política afirmativa, dentro dessa questão da cultura afro-brasileira. E o quarto tema que eu tenho pensado aqui nas aulas, estou buscando aqui
informação, né? Então tem o Política Afirmativa, o Tambor de Minas Maranhense. Ai, gente, tanta coisa que você vai pensando na hora. Política Afirmativa, o Tambor de Minas Maranhense, as Irmandades Católicas, e o quarto tema está relacionado aí ao teatro negro, o teatro experimental negro, né? Que também foi construído com essa ideia da inserção, com essa ideia da inclusão de um grupo, né? Que durante grande parte da nossa história ele foi deixado à margem, e aí você tem essa luta coletiva dentro do teatro. E ele é citado em alguns livros didáticos, mas não é abordado. Então entra uma outra reflexão que eu vou estar levantando aí, né, na pesquisa, que é justamente como que o livro didático, muitas vezes, ele não promove de uma forma adequada aí a visibilidade e a história dos grupos, né, desses grupos sociais. Então, assim, o projeto está caminhando, está na fase já de aprimoramento para poder fazer a qualificação. E eu ainda estou buscando ainda referências na construção aí dos capítulos. E aí é uma coisa que é interessante, é um caminho que eu estou seguindo, que os outros que elaboraram o projeto sobre os surdos, né, seguiram, é deixar muito claro que sujeito que é esse. E aí, o sujeito surdo e o sujeito negro, o afrodescendente, tem essas semelhanças na questão da inserção na sociedade brasileira. Então, assim, é em cima disso que eu estou elaborando o trabalho. Então, espero que eu consiga, né? Porque tá complicado aqui, ultimamente, que eu estou estudando na Federal, aqui, fazendo uma outra matéria, estou no processo de mudança, aí isso atrapalha muito na hora de desenvolver o trabalho. Mas está caminhando. Então, é isso. Obrigado, Rodrigo. O título, né, do seu trabalho, eu acabei esquecendo de dizer, que é Ensino de História da Cultura Brasileira Afrodiaspórica como meio de promover a inclusão de estudantes surdos do Ensino Fundamental 2. Antes, tem um aviso aí para você, Juliana, do Kaique, para você. Ele disse que você habilitou só o fone de ouvido, por causa disso você não poderá falar. É preciso que você saia e entre de novo habilitando o microfone, tá? Bom, vamos lá, o Rodrigo. Eu vou me ater mais à questão do método, né? Da metodologia em relação ao seu trabalho. Você citou a questão dos surdos, a questão dos afrodescendentes, eu incluiria aí também a questão dos indígenas, né? Então, uma coisa muito importante que a gente tem que pensar quando nós vamos desenvolver um projeto de pesquisa com vistas a resultados, que é isso que você quer alcançar, né? Na verdade, você quer alcançar resultados positivos que possam auxiliar os professores, não só você, mas demais professores, na prática do ensino de história em sala de aula, né? Então, o que acontece? A gente sempre tem que buscar, você disse que fez aí já o estado da arte, né? Depois dos outros colegas eu vou falar mais um pouco sobre uma coisa que hoje se chama revisão sistemática, que é mais aprimorada digamos assim, você atinge melhores resultados com esse tipo de revisão, e aí você encontra todo um conjunto de trabalhos que já foram realizados, enfim, você não está começando do zero, existe toda uma trajetória já relacionada a essas questões que precisam ser aprimoradas, né? Eu ia falar isso em outros trabalhos, mas vou falar no seu também. Parece que na área de história, quando eu fiz o meu mestrado lá em 1991 na UNB, eu conheci até um professor, um autor que é citado aqui por alguém, não me lembro agora quem, o Marco Silva da USP.
e ele trabalhava exatamente com a questão do ensino de história, isso em 91. E aí a gente estava discutindo exatamente essa questão do livro didático naquela época, sobre o papel do livro didático, e nós continuamos 34 anos depois discutindo a mesma coisa. Né? Então, nós precisamos sair desse lugar, nós precisamos avançar, e nós só vamos avançar, na minha maneira de ver, se nós encontrarmos, por exemplo, não inventando, se tiver que inventar, nós inventamos, mas buscando práticas que já são adotadas em diversas partes do mundo em relação a essas questões, que são práticas que nós chamamos de exitosas, que dão resultado, né? Que demonstram resultados positivos em sala de aula. Não é isso? Eu acho que essa é uma questão importantíssima para nós pensar, né? Então, quando nós vamos, eu lendo aqui né, esse resumo do seu projeto, só tem aí 8, o seu tem até um pouco mais de páginas, são 8, né? Eu vejo que existe sempre o problema, e esse é comum em todos os projetos que eu li aqui, apresenta o problema, que é, por exemplo, o que você pretende realizar, que é o objetivo, mas os caminhos que seria o método, né? Método é uma palavra grega que significa caminho, para realizar esse objetivo, eles não ficam muito claros. E aí não é um problema do Rodrigo, do Ed Carlos, da Juliana, do Elias, não. Isso é um problema geral. Nós precisamos dizer como nós vamos fazer isso. Porque analisar livro didático, saber que eles são um produto que é altamente questionável, porque ele atende muito mais à indústria editorial, que fatura bilhões com isso, né? Só no ensino fundamental são 140 milhões de exemplares que são vendidos todos os anos. Isso gera uma fortuna. Então, para o setor empresarial ligado às editoras, não é interessante acabar com o livro didático, né? Por razões óbvias. Então, nós precisamos encontrar mecanismos que nos possibilitem criar esses novos procedimentos em sala de aula. Né? Então, você diz aí, por exemplo, que é nessa perspectiva que será desenvolvido esse projeto para buscar os elementos da história da cultura afrodiaspóricas, essa representatividade histórica dos negros, demonstrando sua capacidade de luta e resistência, dando visibilidade a elementos que são abordados nos livros didáticos, nos aspectos da cultura e da religiosidade, da arte e da política. Aí nós precisamos dizer como nós vamos fazer isso, tá? Rodrigo, como é que você pretende realizar isso? Quais são os mecanismos que você vai utilizar para realizar isso, né? Depois, a questão das imagens. Me remeteu muito à minha experiência com os povos indígenas e com a história dos povos indígenas, porque uma das coisas que o colonizador mais fazia quando ele encontrou os indígenas aqui, não é? Na grande invasão, foi ensinar os indígenas a desenhar, porque os indígenas não tinham o domínio da língua portuguesa, da língua espanhola, da língua francesa, enfim, dos colonizadores. Né? Então, nós temos que pensar primeiro qual é a concepção de história e de educação que está por trás das nossas iniciativas, quais são os princípios pedagógicos, para a gente poder, de fato, eu sei muito bem que você sabe quais são os princípios. É o princípio de uma educação antirracista, de uma educação inclusiva, não é? Mas a gente precisa explicitar isso até para a escolha dos métodos que nós vamos utilizar. Uma coisa que eu queria sugerir para você, muito rapidamente, e também para os demais, que é um conceito que está muito em voga hoje, em grande parte das experiências com educação de populações minorizadas no mundo, é o conceito de coteorização e de coautoria. Tá? Coteorização, desenvolvido por uma antropóloga colombiana que chama Joanne Rapaport. Nesse conceito, ela defende a ideia de que todo conhecimento ele é construído de forma colaborativa, de forma coletiva. Então, além desse conceito, é o conceito de coautoria, que seria, já que o grande problema hoje, e tem sido sempre,
no ensino de história, sobretudo em relação a populações minorizadas, é um material didático, por que nós não produzimos esse material didático em sala de aula? Você envolve os estudantes, envolve a comunidade escolar nesse debate e passa a produzir esse material. Eu acho que essa é uma saída interessante que a gente vem fazendo há décadas na educação escolar indígena e que tem dado resultado, porque, além de tudo, o professor, no caso você, o facilitador, se transforma também em um produtor de conhecimento naquele momento, entendeu? Então, essas são saídas que eu acho que são, eu acho não, tenho certeza, porque elas são demonstráveis, né? A gente tem uma experiência longa na pesquisa desses temas, elas podem revelar resultados muito mais satisfatórios do que simplesmente ficar analisando livro didático e saber o que a gente já está, né, há muito tempo sabendo, que é o total descaso, o desprezo em relação às populações minorizadas, e aí isso inclui população LGBTQIA+, população indígena, população afrodescendente, população de surdos, né? Portadores de algum tipo de deficiência. Então, isso a gente já sabe. Eu acho que agora a gente precisa dar um passo a mais, tá bom? Então, os comentários que eu tinha para fazer em relação ao seu trabalho, não sei se você gostaria de comentar alguma coisa, é isso. Professor, agradeço muito aí as dicas, que, como eu disse, e deixei muito claro muitas vezes nos encontros na UF com meus colegas, eu quero aprender, estou aqui para aprender. E aí, a questão metodológica, né? Assim, eu acho que eu não me expressei tão bem. O livro didático nem será analisado. A ideia mesmo é construir um material à parte, mas é porque como exemplo orientadora, e dentro da PC eu cito, né, que o livro tem algumas falhas. Foi citado. E ela falou, então, com sugestão, acrescenta isso. Melhora esse aspecto. Mas busca trabalhar melhor sua metodologia. E isso eu estou tentando buscar, com certeza. Aí isso vai estar bem melhor aí mais para frente. Tá? Porque a gente teve que fazer o resumo, né? E aí a gente vai mexendo com isso nas férias. E aí nem sempre o resumo está no mesmo pé que está o restante da pesquisa. Tá bom? Mas agradeço muito aí a dica. E pode ter certeza que eu vou procurar esses autores aqui para pensar nisso, sim. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Rodrigo. Então, eu passo agora para a Juliana Nunes, né, que vai apresentar o trabalho dela com o título Ensino de História da África e da Cultura Afro-Brasileira, a Lei número 10.639 e a construção de novas representações. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Então, vamos lá. Minha pesquisa é sobre o lugar social do negro, né? O lugar social do negro no livro didático. E aí, professor... Juliana, só um minutinho. Quando tiver faltando 5 minutos, eu te aviso. Você tem 15 minutinhos, tá? Tá bom. Quando você falou agora há pouco sobre o que a gente já sabe, que o livro didático, ele despreza, ele trata com total descaso o lugar social do negro, essa parte aí, embora eu também tenha conhecimento, minha orientadora tem, quando eu propus a pesquisa para ela, ela falou assim, tá, essa parte a gente considera, a gente sabe, a gente entende, mas o que a gente vai trazer além dessa conclusão, desses estereótipos e desse desprezo, dessa invisibilidade que os livros didáticos muitas vezes conferem ao negro na sociedade brasileira. E aí, conversando com ela, nessas conversas, nós chegamos à conclusão de que, além de demonstrar essas invisibilidades, nós vamos apontar durante a pesquisa e, como resultado da pesquisa, o produto como, então, dar visibilidade. Talvez na metodologia, no resumo que eu enviei, não tenha ficado claro, mas a proposta da pesquisa, a ideia é essa. Para além de demonstrar essas invisibilidades e mostrar como que ainda o livro didático ele funciona como ferramenta de
reforço, de pertinência, né, de permanência desses estereótipos e dessa questão de subalternizar, de inferiorizar, a gente vai incluir essas experiências. Então, assim, como o recorte temporal é o período republicano, e aí nós escolhemos 4 períodos para falar sobre, que é o pós-abolição, depois a Era Vargas, vamos falar ali JK, e vamos até a Constituição de 1988, a ideia é a gente incluir as experiências negras, as contribuições das experiências, né, dos negros na Constituição Histórica do país, e falar também da África. E aí, voltando, por que eu quis trabalhar sobre isso? É porque eu tenho uma experiência de sala de aula de 17 anos. E toda vez que eu vou trabalhar esse assunto com os alunos, sempre quando eu vou falar de África, não, professora, aquele lugar ali é cheio de problema. Não, professora, nós vamos falar que de lá vieram os escravizados. Então, assim, muitas vezes eles apresentam resistência, porque muitas vezes o livro didático ele fixa nisso, e aí ele para, né, de dar a pouca ênfase que ele dá é na escravidão, no contexto da diáspora, no sofrimento, e aí quando chega no ensino médio é quase que um apagão, né? No ensino médio o conteúdo programático do ensino médio ele é muito voltado para questões mais gerais. O terceiro ano mesmo do ensino médio, ele praticamente era Vargas, o período republicano e as guerras mundiais, os regimes totalitários, e aí quando fala muito pouco, e o que fala não é o suficiente para a gente superar. Então, quando você falou lá atrás ali com o Rodrigo dos princípios da educação antirracista, a gente precisa falar sobre esses conteúdos, a gente precisa falar sobre escravidão, a gente precisa falar sobre a diáspora africana, a gente precisa falar sobre esse processo histórico, mas a gente não pode parar nesse processo. É como se a história dos africanos, principalmente os africanos que vieram, né, das regiões traficados para a América, principalmente, a história deles é essa, veio para cá para ser escravizado, depois a escravidão acabou, e aí depois que a escravidão acabou, eles fizeram o quê? Não, um bocado deles ficaram sem fazer nada, e foram morar nas periferias das grandes cidades, e é isso, né? É como assim, acabou a escravidão, esse povo foi para algum lugar, esse lugar a gente não sabe onde. Então, nesse período do Brasil republicano, a ideia é apresentar onde a gente pode colocar, né, de que forma a gente pode superar essa visão estereotipada, folclorizada, subalternizada, sempre do ponto de vista do olhar do colonizador, e como incluir essas experiências. Então, assim, como que foi a contribuição do negro na história do país? E aí, quando eu digo folclorizado, é porque muitas vezes, quando a gente vai trabalhar o 20 de novembro, o 13 de maio e outras datas, fica muito aquela coisa assim, vamos pegar uma música e vamos mostrar que essa música fala da beleza negra, vamos pegar jogadores de futebol e vamos colocar ali, porque ele representa. Então, assim, é muito pouco, é muito vazio, é muito superficial, né? Então, a ideia é trabalhar os processos, levar o aluno a construir, né, esse conhecimento, fazer com que ele entenda que essa construção do racismo que persiste na nossa sociedade, ele é um processo histórico construído, portanto, ele precisa ser desconstruído, e para a gente desconstruir, a gente precisa parar de folclorizar essas datas, parar de... 20 de novembro mesmo, nós, professores da educação básica, a gente não tem paz, os de história principalmente. Trabalha você. Né? Trabalha você, faz você uma ação para o dia 20 de novembro. E assim, quando eu comecei a trabalhar na atual escola que hoje eu estou, a Escola Estadual Fernão Dias, eu estou há quase 10 anos como professora do ensino médio, a minha briga nos primeiros anos da escola não me chama para falar de 20 de novembro. Se você quiser me chamar para a gente trabalhar o 20 de novembro o ano inteiro, tudo bem. Mas eu parar para fazer folclore, para chamar isso, para chamar aquilo no dia 20 de novembro, eu me recuso. Hoje não. Hoje eu já consigo fazer um trabalho o ano todo, porque a gente precisa falar dessas questões o ano todo. Então, assim, sempre que possível, sempre que a gente puder organizar, respeitar a questão do currículo e etc., que são coisas que não estão apenas sob o meu domínio, a gente fazer esse trabalho. Mas não trabalho de falar assim, faz um cartaz, coloca ali uma frase
essas coisas que de pouca relevância, de pouco significado. Então, assim, a ideia de falar sobre essa temática é porque realmente me incomoda. Quando eu trabalhei no ensino médio, principalmente na rede particular, eu não sei se meus colegas já passaram por isso, mas eu tinha dificuldade em até mesmo falar sobre o assunto. Porque, como eu trabalhava na rede particular, e aí meus alunos eram de maioria branca elitizada, eles faziam essa cara assim, mas você está falando comigo e para mim, o que eu tenho a ver com isso? Eu não sofro racismo, eu não passo por isso, eu não moro na periferia, eu não sou minorizada, eu não sou marginalizado. Então, assim, e do outro lado, quando você vai para a escola pública, cujo público é um público, né, de maioria de afro-brasileiros, é sempre aquela coisa, não, professora, vamos falar de escravo de novo, não. Nós vamos falar de novo da África, desse sofrimento, dessa escravidão. Então, assim, ninguém quer se identificar com esse reforço do negativo, porque, infelizmente, o livro faz um reforço do negativo. Então, como é não reforçar o negativo e superar essas práticas? É levar o aluno a pensar no processo e desconstruir essas imagens, esses pensamentos, essas culturas, esses comportamentos enraizados de racismo. E aí a ideia é incluir essas experiências e mostrar que o conhecimento que a gente tem também vem do continente africano, né? Nós brasileiros, a cultura brasileira, ela está permeada pela nossa construção sócio-histórica, que perpassa pelos africanos que aqui também chegaram, assim como outros povos. Então, a ideia não é ficar apenas demonstrar aquilo que outras pesquisas já mostraram, no sentido de o livro didático, ele é um reforço, muitas vezes, do negativo, mas também incluir e demonstrar que existem experiências e que essas experiências são válidas, são importantes, e que a história da escravidão não é apenas a questão do castigo, do sofrimento, do trabalho, mas que foram criadas estratégias, foram criadas resistências desde a hora da diáspora até os dias atuais. Além da gente promover o debate aí do racismo. Acho que sim. Terminei, professor. Muito bem, Juliana. Então, o tema dessa nossa mesa aqui, eu estava até dando uma olhadinha agora, aqui de novo, é ensino de história, currículo e decolonialidade, né? E aí, nos 4 trabalhos que foram apresentados nessa banca, todos trabalham com ensino de história, todos trabalham com currículo, de certa forma, por conta do livro didático, mas poucos trabalham, aliás, quase que nenhum, a não ser o seu, cita a questão da decolonialidade. E por que eu estou fazendo essa alusão? Porque grande parte do que você está tratando e do que é tratado nos demais trabalhos tem a ver com uma coisa muito voltada para o currículo, que é a matriz de conhecimento ocidental, na qual, né, está incluída ou estão incluídos os livros didáticos, né? E aí não é só da área de história, todos os livros didáticos, de física, biologia, química. Eu fui coordenador do PIB de Diversidade aqui na Universidade Federal de Goiás durante quase 10 anos e nós fizemos um trabalho de avaliação da presença indígena nos livros didáticos, não só de história, mas todas as áreas. E o diagnóstico é muito semelhante. Os indígenas aparecem de uma forma homogênea, como se fosse uma representação de um sujeito só, quando, na verdade, nós sabemos que é uma pluralidade, assim como com as populações africanas, né? Então, qual é o grande problema aí em relação aos livros didáticos? Os livros didáticos eles estão inseridos nessa matriz de poder, que é a guardiã, digamos assim, ou a reprodutora da colonialidade, tanto da colonialidade do poder, como da colonialidade do ser e do saber. No caso do saber, os livros didáticos eles não poderiam fazer outra coisa a partir dessa lógica do que reforçar os estereótipos e reforçar como eles representam uma minoria que detém a hegemonia em relação ao controle das instituições
no mundo, e mais especificamente na América Latina, talvez a principal instituição seja o Estado, a tendência é que essas instâncias, como o currículo, eles reproduzam, obviamente, toda essa estrutura de poder em nome dessa minoria. Então, uma coisa importante para pensar é como é que pode? Nós somos, não é? Eu me incluo nisso porque eu sou pardo, e os pardos e negros são 65% da população brasileira, e a nossa história não está nos livros didáticos. Então, esse é um ponto interessante para debater com os estudantes. Né? Se nós não estamos representados, ou se somos subrepresentados, ou se somos, como você bem disse, folclorizados nesses livros didáticos, qual é o nosso papel agora? Né? É o de romper com a colonialidade a partir de algo que já existe desde o início do processo de colonização e da própria colonialidade, que é a decolonialidade, que é isso que você tão bem falou aí, sobre os movimentos de resistência, não é? Os quilombos, os movimentos de revolta que aconteceram, a nossa afirmação como sujeitos da história, que somos a maioria nesse país. Então, eu costumo dizer que essa história que nós temos, aliás, questionar a própria ideia de história, né? Essa história que nós temos, quadripartite, pensada por um alemão, né, que era o Hegel, ela é uma história que, por razões óbvias de origem, ela nos exclui, porque nós não somos brancos, né? Então, nós não somos europeus. Então, a questão a ser trabalhada, no meu modo de ver, e é isso que a gente vem fazendo há muito tempo, tanto com populações indígenas como populações marginalizadas, é tentar trabalhar nessa ideia de construção do conhecimento, uma construção de conhecimento efetiva desde o ponto de vista, não é, do nosso lugar, entendeu? Então, é difícil, é complicado, porque grande parte desse edifício colonizador, dessa empresa colonizadora, ela está muito bem assentada em estruturas da colonialidade que são muito difíceis de serem removidas. Eu me lembro aqui que, em 2016, nós estávamos num debate muito forte da BNCC de História para alterar a história, para acabar com a divisão quadripartite e entrar com mundos africanos, mundos asiáticos, mundos americanos, e nós fomos bombardeados pela grande imprensa. Por quê? Porque nós estamos mexendo no âmago da colonialidade, que é aquilo que mantém todo esse edifício em pé. Né? Um edifício falso, obviamente, porque ele não nos representa. Não é? Então, acho que uma das alternativas, e aí eu vou citar novamente dizer o mesmo que eu disse para o Rodrigo, é envolver os estudantes na produção desse conhecimento. E aí não interessa, o livro didático está certo, a gente sofre. Eu também fui professor do ensino fundamental, do ensino médio, né? sou desde 91. Nós sofremos uma pressão muito grande para fazer o conteúdo ser cumprido, mas a gente pode ter uma postura contra-hegemônica e dizer, olha, a partir de agora nós vamos ouvir as narrativas de vocês acerca da sua própria história. Contem o que vocês quiserem, envolver os estudantes no processo de coautoria e coteorização. Eu acho que isso vem acontecendo hoje em muitos lugares no mundo, no Brasil também, e é um ponto interessantíssimo. É difícil do ponto de vista metodológico? Porque é difícil você despertar nos estudantes esse interesse em produzir conhecimento. Até porque, durante toda a sua existência, não só dele, mas dos antepassados deles, os nossos, nos foi dito que nós éramos incapazes de produzir conhecimento. Então, isso é uma coisa importante. Né? É fácil, longe de ser, né? Envolve toda uma dinâmica de possibilidade, porque, por exemplo, quando você fala assim, até a sua pergunta aqui, eu coloquei assim, parecia uma pergunta retórica, né? A população afrodescendente foi protagonista em algum momento da história? Nós sabemos que não, a gente já tem a resposta. Né? Nós sabemos que nunca foi.
né, com raríssimas exceções. Então, o que nós precisamos fazer? É dizer para essas crianças, quando você vai falar de novo de África, pô, não é do escravidão, eu não aguento mais ouvir falar. Espera aí, vamos falar do seu cotidiano, né? Do cotidiano da sua família, dos seus antepassados. O que esse cotidiano traz? Né? Quais são as histórias que nós podemos trazer para dentro? Porque isso é um passo, a meu juízo, verdadeiro no sentido de romper com a colonialidade do saber e do ser também. Nós vamos parar de colocar tanta ênfase no livro didático, não é? Porque o livro didático vem sendo questionado há décadas, mas ele segue aí. E ele segue aí por um motivo, ele segue aí porque ele é útil, ele é uma ferramenta útil para a manutenção dessa estrutura. E eu nem sei, viu, Juliana, e isso vale para a história também, né? Eu posso até apanhar de alguns colegas historiadores, mas eu não ligo muito para isso não, porque já tem 20 anos que eu estou nessa estrada. Eu acho que a história é uma grande historieta, né? É uma historieta que não nos inclui nela. Ela tem essa estrutura e a gente fica pedindo a vida inteira bênção para essa história que está andando para nós, né? Então, seria realmente o caso de pensar em trabalhar em perspectivas diferentes para construir esse conhecimento histórico, que pode até nem ser conhecimento histórico, pode ser outras formas de conhecimento, outras epistemologias, outras maneiras de entender e de se situar no mundo, né? Isso eu acho que é um debate importante também, tá, Juliana? Assim, eu acho que eu trouxe mais elementos conflituosos, obviamente, mas também acho que essa questão do trabalho com os estudantes, na perspectiva de eles se transformarem em protagonistas na produção do conhecimento, é algo importante. E nós, como facilitadores ou como pessoas que estamos ali naquele processo também aprendendo, não é? Como dizia um quilombola colombiano, desaprendendo o aprendido, entendeu? Tentando construir novas formas de entendimento sobre a nossa realidade, que não passa, obviamente, pelo livro didático, não passa pela história do Brasil. Obviamente não, porque as populações minorizadas elas estão subrepresentadas nessas narrativas que a gente chama de história, né? Então, acho que isso seria um passo interessante para a gente pensar assim, o que a gente pode construir dentro de sala de aula. Claro que você vai ter lá o seu coordenador te enchendo o saco, perguntando se você conseguiu dar o conteúdo todo e tal. Dei, o conteúdo está dado, né? Está aí como a história do Brasil. Tá bom, nós vamos trabalhar com a história do Brasil, república. Mas aí você pode ir inserindo determinados elementos nessa história que são do cotidiano dos seus alunos, dos antepassados, porque, afinal de contas, não é um passado tão longínquo assim, né? Ele envolve lá um avô, um bisavô, uma avó, envolve a mãe, o pai, não é? Em relação a essas histórias também, tá? Não sei se você quer comentar alguma coisa. Sobre essa última fala aí, né, essa última frase aí sobre incluir. Quando eu pensei na sequência didática, eu conversando com minha orientadora Ivete, eu falei assim, Ivete, mas talvez eu não tenha feito, assim, eu falo em termos de formato, de organização, meus planos de aula no formato que o mestrado impõe, exige, etc. Aí eu, mostrando para ela algumas aulas que eu tinha planejado, algumas ideias que eu tive, ela falou assim, é isso. Porque esse material todo que eu já trabalhei, eu fui buscando, lendo aqui, lendo acolá, pensando formas de como incluir, de como fazer. Aí ela falou assim, olha, para o mestrado a gente precisa ser mais rigoroso em alguns aspectos, mas a ideia de levar o aluno a refletir, a condição de dar a ele a fala, as suas impressões, suas opiniões, construir seu raciocínio,
e pensar, isso tudo, essa essência já está nesses planejamentos. Então, a gente agora precisa formatar e organizar ele para ir para uma dissertação de mestrado, como produto de dissertação de mestrado. Aí eu falei assim, então, né, eu tenho raciocinado aí num caminho mais interessante para a gente trabalhar. E, de cara, eu já posso falar, toda vez que eu trabalhei nessa perspectiva, não foi com base no livro didático, né? As charges que tem lá é sempre colocando, até a charge, assim, eu falo, gente, isso aqui, a intenção era superar ou era reforçar? Né? Será que quem fez isso aí, será que realmente a pessoa entendia que era para fazer uma reflexão de superação dessa questão, ou ela queria reforçar esse estereótipo, né? Eu lembro que uma vez eu tinha uma charge assim, em relação a futebol, no meu entendimento, ela foi reforçar. Você negro, talvez, se você tiver um talento excepcional, quem sabe um dia você seja um Pelé. Não, meus alunos não vão ser Pelé, não. Talvez eles não sejam Pelé, mas eu quero que eles sejam bem-sucedidos em outros espaços e que eles tenham dignidade e condições de ocupar outros espaços que não seja aquele jogador de futebol único que conseguiu fama e dinheiro na vida. Então, assim, esses processos são construções, realmente leva tempo, leva planejamento, e a ideia da sequência didática não é esgotar esses planejamentos, mas sugerir formas para que os professores tenham condição de superar. Inclusive, professor, nessa sequência didática, eu pretendo deixar nessas sequências didáticas condições para que outros professores de outras áreas do conhecimento possam fazer, visto que a lei ela é clara, ela não é uma condição para a disciplina de história. Bom, obrigado, Juliana. Boa sorte no seu trabalho. Agora nós passamos para o Ed Carlos, a apresentação do trabalho dele. 15 minutos, quando tiver faltando 5, eu te aviso. O trabalho do Ed Carlos, o projeto, Ed Carlos, que inclusive é meu orientando lá no Prof. História, é ensino de história e a implementação da Lei 10.639, de 2003, uma análise do tema em livros didáticos. Boa tarde, professor Elias. Boa tarde, colegas. Quero solicitar aí ao Kaique, né, para eu poder fazer a projeção, se possível. Kaique, está por aí? Eu já permiti. É só compartilhar agora. Você já é apresentador. Apareceu aí, Kaique? Sua tela? Não, não estamos vendo. Aqui eu vou em janela, seria isso ou tela cheia? Janela. Foi? Foi. Aí você pode não ampliar ali no formato de apresentação. É aqui embaixo onde tem o de aumentar e diminuir, do lado. Do lado, né, esquerdo. Onde tá, ó, tem o 73 aqui embaixo, né? Uhum. Aí do lado tem essa... Você parou de compartilhar. Quando eu coloco para compartilhar, aí eu não consigo ver a tela, né? Você diz essa daqui. Ou a do PowerPoint. A minha, essa daqui, exatamente. A da apresentação você não vai conseguir. Isso. Aí, para eu ativar essa que você falou para ampliar, qual é o caminho? Você tava lá, era naquela tela lá do PowerPoint. Certo. Só que aí, do lado de onde tava aquela telinha, aqueles botões de aumentar e diminuir, não sei se você viu lá, do ladinho tinha um quadradinho com
umas perninhas assim, era lá. Que é de apresentar, se amplia a tela assim, fica melhor para ver. Daquele jeito também tava bom, mas 73 aqui. Aqui, ó, na esquerda. À esquerda, aí onde tem esse maisinho, é isso? Não, aí tem o maisinho, o menos e aqui do lado dele, do lado do menos. Parece uma taça, o Ed Carlos. Clica nessa tacinha aí, do lado do menos. Lá do outro lado. E aqui não está indo. Seu cursor. Não dá para saber o que ele tá vendo. Se quiser manter assim também, porque dá para ler. Dá para ler? Dá para ler, Ed Carlos. Pode ir embora. Vamos embora. Então tá bom, professor. Boa tarde, eu sou Ed Carlos, né? Como o professor já relatou aí, ele é o meu orientador, professor Dr. Elias Nazareno, na UFG. O tema do meu trabalho, ensino de história e implementação da Lei 10.639, de 2003, uma análise do tema em livros didáticos, né? Primeiramente, quero me situar aqui enquanto profissional da educação pública do Distrito Federal, atuo há 15 anos na Secretaria de Educação, como professor de História, e desde 2023 ingressei no Prof. História, UFG, e sigo com essa proposta para tentar realmente concluir o trabalho. Então, o meu trabalho ele vai buscar analisar o ensino de história, a implementação da Lei 10.639, por meio de livros didáticos. Analisarei aí 6 volumes da coleção Diálogos em Ciências Humanas, que é a atual coleção que chegou para a gente a partir da proposta do novo ensino médio, né? Como produto educacional, vamos procurar aí elaborar um caderno pedagógico diagramado, né, para servir de apoio a práticas pedagógicas de enfrentamento e combate ao racismo na escola, com o fim de tentar contribuir mesmo com recursos didáticos pedagógicos, né, e complementares, né, que possam auxiliar os professores aí do ensino médio. Lembrando que eu atuo no Centro de Ensino Médio 1 do Paranoá, uma escola, inclusive, a qual eu estudei quando era estudante do ensino médio, né? Então, primeiramente, adotamos aí a hipótese que, mesmo após 2 décadas, né, da promulgação da Lei 10.639, que poderia ter transformado efetivamente a escola brasileira numa escola plural e antirracista, não foi capaz de institucionalizar-se como uma política pública efetiva e de Estado. Então, nós percebemos que há ausências nos projetos políticos pedagógicos das escolas brasileiras, de orientações e ações para a educação das relações étnico-raciais, e esses tais aspectos nós vamos tentar fazer com que sejam verificados também a partir dessa análise dos livros didáticos. E aí eu começo com algumas perguntas, né, alguns questionamentos para pensar a questão do próprio livro didático e a Lei 10.639, né, que basicamente vai girar em torno dos seguintes questionamentos. Quais são as lacunas importantes que traz o livro didático no ensino e na aprendizagem de história? Qual a relação entre o tipo de livro didático e a formação do professor, né, ou da professora? E como os livros didáticos interferem na formação dos estudantes aí? Então, a busca por essas respostas, né, impacta positivamente o caminho da nossa pesquisa, que além da análise vai permitir a produção de um caderno pedagógico, diagramado, de apoio para práticas pedagógicas, de enfrentamento e combate ao racismo na escola. Os livros que nós pretendemos analisar são esses, dessa coleção que eu já falei, Diálogos em Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, aí. São 6 volumes. Na escola a qual eu atuo, nós subdividimos esse Compreender o Mundo e Mundo em Movimento para os primeiros anos, Importância do Trabalho e Consciência Ambiental os segundos anos, e Convívio Democrático e Construção da Cidadania para os terceiros anos. Então, esses são os livros que estão sendo adotados aqui na Secretaria de Educação do Distrito Federal, especificamente na escola que eu atuo.
Em relação à metodologia, né, vamos procurar realizar análise dos 6 volumes dos livros didáticos que eu acabei de apresentar, né, algumas dissertações do Prof. História, que abordam o ensino de História e a implementação da Lei 10.639 nos livros didáticos, e também pretendemos utilizar a abordagem qualitativa, né, de acordo com os documentos disponíveis, que aí são a BNCC, Currículo e Movimento do Novo Ensino Médio do Distrito Federal, e os livros da coleção Diálogos em Ciências Humanas, que eu acabei de apresentar também. As hipóteses que nós podemos pensar basicamente em relação à questão da própria lei, né? Lembrar que a Lei 10.639 de 2003 foi a primeira lei assinada aí pelo presidente Lula, né, que vai alterar aí a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a Lei 93.94.96, e legisla sobre a obrigatoriedade da educação das relações étnico-raciais para o ensino de História e Cultura afro-brasileira. Então, ano passado, nós tivemos aí os 20 anos, né, 2 décadas da promulgação da lei. Esse ano já estamos aí com 21 anos da promulgação dessa lei. E lembrando também que em 2008, a Lei 11.645, ela torna obrigatória, né, o ensino sobre história e cultura indígena. Então, é importante refletir sobre esses resultados, né, que faz parte aí de ações do movimento negro, movimento indígena e outros movimentos sociais de combate à discriminação. Abre o documento aí, né, que traz uma reflexão sobre a lei, como que nós podemos pensar a própria lei ou a aplicabilidade ou a implementação dela nas escolas brasileiras, né, lembrando que a BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurados aí seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o Plano Nacional de Educação. E também é importante pensar e refletir sobre algumas críticas, né, que nós temos sobre a própria BNCC, como é levantado pela professora Mônica Ribeiro, onde ela coloca que a BNCC ela engessa, né, e não respeita a autonomia das escolas. Lembrar também que ela foi implantada de forma acelerada, né, sem um debate amplo com a comunidade escolar, e isso, consequentemente, né, com a variedade de sugestões, currículos e práticas pedagógicas, né, ela fere a autonomia das escolas, quando ela impõe o que deve ser feito ou trabalhado, né? Então, a própria autonomia que nós podemos perceber no PPP, que é prevista em lei, a BNCC vai ferir essa liberdade de cátedra dos próprios professores. E também não podemos deixar de refletir sobre essa imposição, né, desse documento de caráter normativo, que está interligado a outras questões, como o próprio professor já citou, né, as grandes corporações, as editoras, né, então a gente tem que realmente refletir sobre a importância deste documento ou não. Nós temos o Currículo em Movimento, né, do Distrito Federal, que é um currículo que foi construído e criado aí, por colegas da Secretaria de Educação do Distrito Federal. E no ensino médio, ele, logo quando foi homologado, em dezembro de 2018, a BNCC, ele passou por algumas revisões, até chegar em 2020. De Carlos, mais 5 minutos, tá? Ok, professor. Chega em 2020 sendo um referencial curricular, né, para o ensino médio, né, no Distrito Federal. Fechando aqui a ideia, né, nós temos, então nós acreditamos que o ensino de história pode contribuir, né, com a perspectiva e a construção de uma educação antirracista nas escolas brasileiras, né. É fundamental, necessário e urgente reverter o silenciamento aí, a invisibilidade da população negra no Brasil, né, e garantir aí o dever de memória, também responsabilizando o Estado pela efetiva reparação histórica. E a Lei 10.639, de 2003, ela é o fruto aí da atuação dos movimentos sociais negros na luta pelo reconhecimento dos seus direitos como parte de políticas e ações afirmativas que visam diminuir as injustiças sociais.
E como a minha atuação é no ensino médio, eu considero importante também relatar e lembrar que essa reforma do ensino médio ela está completamente vinculada, né, à necessidade de formar o ser neoliberal e, e é um ataque, né, à educação pública, de fato. Então, ela faz parte aí de um grupo de políticas neoliberais na área da educação e que também não podemos esquecer que foi um debate pouco debatido, na verdade, né? O novo ensino médio ele foi imposto por meio de uma medida provisória no governo Temer, e em 2017 ele se torna lei. Então, a influência do capital privado nas políticas de educação também acaba negligenciando a educação étnico-racial. Então, é importante que a gente reflita sobre o que está em curso, né, essa estratégia de destruição mesmo do sistema público de educação com esse novo ensino médio. Está havendo um amplo debate na sociedade sobre ele. E pensando da nossa necessidade de trabalhar o ensino de história e cultura afro-brasileira, acreditamos que é tal que consigamos no dia a dia, na escola, tentar realmente implementar o que o professor já nos alertou e nos orientou aqui, que é descolonizar o currículo, né? Descolonizar as narrativas, o próprio material didático e seguir nessa luta em busca de uma educação realmente antirracista. Gratidão, são essas as minhas colocações, professor e colegas. Obrigado, Ed Carlos. Eu também sou aí de Brasília, fui professor aí numa escola particular, mas dei aula aí durante um tempo, e fiz o mestrado aí na UNB em História. Minha família é daí. Conheço Paranoá, conheço aí as satélites aí de Brasília, morei em Taguatinga, Guará, Cruzeiro. Bom, enfim, a linha de raciocínio, Ed Carlos, é muito parecida e os argumentos são muito parecidos com os demais trabalhos, porque, em grande parte, o que está sendo colocado em questionamento é toda essa, né? Você traz a lei. Eu tive no último encontro da AMPU em São Luís, e eu faço parte do GT de História Indígena, né? Indígenas na História, que se chama agora. E a gente estava debatendo exatamente por que, não é? Nós queríamos, inclusive, fazer uma audiência pública no Congresso, aí em Brasília, para debater essa questão de por que, depois de 20 anos da aprovação da lei, a implementação era tão baixa, tão pequena, né? Em vários lugares, né? E sobretudo, na escola privada. Nas universidades, nós incorporamos essa exigência legal, por razões óbvias, nós somos instituições públicas, mas mesmo dentro da instituição, às vezes a gente encontrava professores que diziam: qualquer professor de história do Brasil pode dar história indígena. Não é bem assim, né? Se a pessoa não tem o envolvimento com a temática indígena, com a temática da história da África, dos afrodescendentes, vai encontrar muitas dificuldades, porque ele pode estar reproduzindo tudo isso que a gente já debateu aqui, né? Então, a efetividade dessa lei, aliás, como diversas outras leis que existem no Brasil, ela só vai ocorrer na base da luta, né? Na base do confronto mesmo. Eu me lembro que, por exemplo, para aprovar a questão das cotas nas universidades, nós sofremos muita resistência, né? Para aprovar, por exemplo, a cota de 50% das vagas para o ensino público, foi muito difícil, né? Porque havia, inclusive, dentro da própria universidade, algumas pessoas, alguns setores que eram contra isso, que estavam contra isso, né? Mas, afinal, ela foi aprovada. E eu acho que grande parte dessa estrutura e da luta antirracista passa um pouco por tudo isso que eu comentei com vocês aqui acerca da necessidade de desconstrução. Eu não gosto muito desse termo, porque desconstrução está muito relacionada à perspectiva pós-moderna do Derrida,
que está ligado a um racista emérito, que é o Heidegger, né? Ele tem um conceito que é o de destruição, e que depois esse conceito de desconstrução ele vem a partir dessa ideia do Heidegger. Bom, mas essa questão teórica à parte, eu vou enfatizar novamente. Nós temos, de Carlos e demais aí dessa mesa, né? Nós temos que nos apropriar do protagonismo em relação à construção de conhecimento. Porque se nós ficarmos, mais uma vez, a reboque do que o livro didático, do que está previsto nessa matriz gigantesca que foi imposta durante séculos no processo de colonização, nós vamos continuar enroscados nela, né? Nós podemos, pelo menos, admitir que nós temos algo diferente a dizer acerca dessa história. Eu trabalhei muitos anos aqui, e trabalho ainda, por exemplo, com reconhecimento de área quilombola. Então, quando aqui em Goiás, né? Quando eu fui para o interior aqui para fazer reconhecimento de 4 quilombos aqui, até próximos a Goiânia, Minaçu, Barro Alto, uma cidade chamada Lavrinhas, qual é a constatação que nós temos quando você vai mexer, né, como diz um amigo meu aqui, nesse mingau? Quando você mete a mão, você começa a ver a história saindo para todos os lados, né? Então, tem coisas que aconteceram nesse período e acontecem ainda hoje que não são ditas, né? Por exemplo, uma coisa muito interessante de se trabalhar no currículo de história do Brasil, seria o papel, por exemplo, dos quilombos na ocupação do território brasileiro. E como esses territórios quilombolas são depois desapropriados pelos fazendeiros, não é? Que chegam e se apropriam desses territórios onde os quilombos estavam instalados, fugindo, obviamente, da escravidão. E vou contar só uma história aqui que eu vi num trabalho de um aluno nosso aqui que fez uma dissertação de mestrado sobre o quilombo dos Rio das Rãs, que fica ali em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Ele contou a história desse quilombo, que eles ocupavam lá até o século XIX, né? E na metade do século XIX para o final, chegou um sujeito lá e começou a conversar com eles. É o típico, é um procedimento padrão. Ganha a confiança dos quilombolas e pouco tempo depois ele conseguiu, por vias muito escusas, se apropriar desse território dos quilombolas lá do Rio das Rãs. Esse cara depois se transformou no maior latifundiário da Bahia. E ele era nada mais, nada menos do que o pai do Anísio Teixeira, por exemplo. Né? Quem é Anísio Teixeira? Anísio Teixeira é o cara que dá nome ao INEP, é o cara que fundou a CAPES. É um grande educador, foi morto durante a ditadura militar, mas olha só, são histórias que eu estou trazendo aqui para vocês, assim, que vocês sabem também, que não estão em currículo nenhum, que não estão em livro didático nenhum, e nem vão estar, se nós não a colocarmos ali em sala de aula, para debater com os alunos e fazer com que esses estudantes sejam, de fato, os protagonistas nesse processo que a gente tem chamado de cocriação e de coteorização, né? Porque eles se sentem partícipes dessa história, né? É algo, assim, digamos, arrojado? Mas necessário, né? Porque como é que você vai combater o racismo? E eu citei aqui o exemplo da BNCC de 2016, você citou a do malfadado Temer, que era um processo muito mais vertical, né, e autoritário, de imposição da BNCC. Quando nós chegamos perto de alterar qualquer coisa que dá sustentação para essa estrutura racista brasileira, a reação das elites ela é assim gigantesca, não é?
em todos os sentidos. Então, o que eu queria sugerir, o seu trabalho está, obviamente, como o dos demais, num nível interessante e importante, não é? Mas eu acho que essa questão do apego aos livros didáticos, a não ser que você apresente uma alternativa aos livros didáticos, não é? Porque eles não vão sair desse lugar. O máximo que acontece é uma revisão que ocorre de tempos em tempos sobre o conteúdo, eles incorporam uma coisa aqui, outra coisa ali, mas, na prática, o livro didático ele permanece sendo esse apêndice do enorme edifício da colonialidade no Brasil, na América Latina, na África, na Ásia, em todos os lugares onde a colonialidade se instalou. Né? Tá bom? Então, acho que é uma questão que envolve dar uns passos adiante e não só permanecer no diagnóstico, até porque o diagnóstico ele já foi realizado. Né? Eu estava citando para vocês aí, lá em 1991, quando nós fizemos análise de livro didático, no mestrado em História, aqui, lá na UNB, aí em Brasília. Tá bom? Não sei se você quer comentar alguma coisa, Dica. Agradecer, professor, as orientações aí do senhor, né? E realmente, como já foi colocado aí, né, pela nossa colega Juliana, né, essa nossa necessidade diária de estar desconstruindo e repensando uma educação que realmente seja antirracista, ela depende de vários fatores, inclusive da nossa formação enquanto profissionais da educação pública, né? Então, o que percebo aqui no DF é exatamente o contrário acontecendo, por imposição, né? Muitas vezes do mercado mesmo, né? As grandes editoras que estão dialogando com as secretarias de educação e que esse material chega para a gente, de alguma forma ou de outra, pautado em ciência, né? Eles são elaborados por doutores e doutoras aí do Brasil, que são pagos para produzirem esses materiais didáticos, mas acho que realmente cabe a nós, que estamos aí atuando na educação básica, tentar realmente colocar em prática a descolonização dos currículos, né? Porque quando aqui no DF nós temos um currículo em movimento que foi construído por colegas da secretaria e que o problema do ensino médio não está no currículo, a gente tem uma violência que está sendo praticada agora a nível federal, que é o novo ensino médio. Então, uma das pautas da nossa esquerda era justamente a revogação do novo ensino médio e que, infelizmente, aparentemente, pode ser que a gente não consiga revogá-lo. E aí, mais uma vez, se aprofunda o abismo, né, principalmente contra as populações afro-brasileiras, em ter acesso a uma educação pública de qualidade, né, aos próprios povos indígenas, como o senhor nos informou e nos alertou aqui, sendo um pesquisador, né, desta área. Então, esse novo ensino médio, ele traz essa violência por causa mesmo dessa orientação privatista, de sucateamento mesmo da educação pública, né? Então, acredito que estamos ainda muito distantes de alcançar, como o senhor já colocou anteriormente, é difícil produzir, é preciso produzir também, né? São as contradições que nós temos e enfrentamos na sala de aula, pelo menos aqui no Paranoá, na escola a qual eu atuo, nós vemos, assim, situações bastante emergentes, e uma delas é justamente mostrar para o jovem, né, que mora na região administrativa, com todas as possibilidades de vulnerabilidades socioeconômicas, que estudar é um ato revolucionário. E para ele se interessar pela escola e ver que a partir dali é possível uma transformação, realmente jogar a semente e tentar lutar por isso, professor. Muito obrigado por todas as orientações. Obrigado a você, de Carlos. Então, nós passamos agora para a última apresentação, que é a do Adriano, né? Adriano Giovanni Antonelli,
que é o tema Cinema Nacional e Educação, o documentário Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos, como contribuição para o ensino de história. Adriano, você tem 15 minutos. Quando tiver faltando 5 minutos, eu te aviso por aqui, tá bom? Pois não, professor, obrigado. Eu espero estar sendo ouvido por aí. Acho que todos me ouvem. Sim. Muito obrigado. Para mim é um privilégio gigante estar podendo participar desse momento. Eu, antes de qualquer coisa, gostaria já, de forma antecipada, de agradecer ao senhor pela cordialidade e pela compreensão e por subsidiar os colegas com referências tão positivas. Apesar do meu trabalho ser muito diferente do deles, no sentido estrutural, né, de temático, foi muito importante o que eu ouvi aqui, não só do senhor, mas como de todos eles. Juliana e Rodrigo estudam comigo, é um privilégio também que eu tenho. Agora, ouvindo o Ed Carlos falar sobre esse aspecto estrutural e conjectural da nossa política educacional e que marginaliza, né, essa educação antirracista e tira o sentido, afasta o sentido da história para valorizar um critério positivista ainda muito, muito evidente nos nossos livros, né? Então, eu queria dizer para o senhor que talvez seja muito diferente a temática, porque esse sistema educacional, como o senhor sabe muito melhor do que nós, ele promove muitas instabilidades. Eu, depois de 5 anos numa mesma escola aqui em Itumbiara, eu acabei sendo dispensado e eu tive que passar praticamente o janeiro e o fevereiro todo atrás de aulas aqui e em função disso, os meus horários ficaram muito bagunçados e a mesa que eu participaria seria outro dia e eu precisei solicitar da professora Mara uma mudança na data, porque senão não seria possível. Então, hoje eu dou aula de manhã, de tarde, de noite, trabalho com EJA, ensino médio, fundamental, e acaba que talvez tenha encaixado esse meu trabalho nessa banca em função de todas essas dificuldades e instabilidades que professores, principalmente de contrato temporário, sofrem, né? Então, o sistema educacional, a política que permeia o tecido do sistema educacional, ela me parece que tem esse objetivo de dificultar não somente a escola de percorrer um bom caminho, mas fundamentalmente de esvaziar de sentido a prática do professor, provocando essa instabilidade, desvalorizando o indivíduo, oferecendo um monte de dificuldades para o sujeito poder participar de um momento tão importante, tão positivo profissionalmente como esse, né? Então, e já diante daquilo que foi exposto, né? Talvez o meu trabalho de todos seja o que eu tenha uma certa facilidade maior, porque como eu vou trabalhar a prática de filmes, né, e a contribuição que esses filmes podem promover para o ensino de história, objetivamente, essa análise fílmica, imagética, de construção de narrativa, ela tem uma flexibilidade maior do que a questão do livro, né? Quando o senhor falava, quando vocês falavam, os colegas falavam, o senhor falava, eu tinha pensado, antes de trabalhar o documentário Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos, do Marcelo Mazagão, eu tinha pensado em trabalhar o filme Medida Provisória, para discutir também essa política antirracista, porque eu acho que o filme ele é sensacional no sentido de ilustrar algo muito positivo, algo muito próprio da nossa sociedade, né? Que talvez fosse necessário, a partir principalmente das falas dos colegas, de uma política que se constrói a partir da resistência
pessoal de cada um de nós, nas fileiras que nós engrossamos nessa luta. Mas eu achei mais viável tentar trabalhar um outro documentário, um outro filme, por não estar... por todas as dificuldades que um sujeito como eu teria para discutir muito mais aprofundadamente essas questões antirracistas, né? A minha prática docente, ela não pode ser dissociada em momento nenhum da minha prática discente. Eu sempre estive muito próximo da educação, porque eu sou filho de um professor. O meu pai foi meu professor de história. Então, eu convivi muito de perto com a educação, eu convivi muito de perto com a história, o que fez com que, por alguns instantes, eu tomasse trauma da história, dessa historieta, como o senhor próprio mencionou, a qual a gente fica refém, submisso em muitos momentos e não consegue se desvencilhar, né, para poder apresentar uma nova perspectiva. Enfim, então eu tenho a educação muito próxima de mim e a questão dos filmes na história tem uma relação muito próxima com isso, né, com o ensino de história. Meu pai, na década de 90, não era um sujeito que demonstrava interesse por filmes, ele gostava dos filmes mais antigos e tal, mas eu me lembro uma vez que ele me surpreendeu demais, porque a gente não tinha nem videocassete em casa, e meu pai passou para a minha turma, uma turma de sétimo ano, de sétima série naquela época, passou um filme chamado O Nome da Rosa, baseado no romance do Humberto Eco. E foi a segunda experiência que eu tive com filmes, porque a primeira foi de um professor nosso, naquela época era comum, né? Nas escolas o professor ele dá um presente para a turma que se comportasse, né? Algo que no sentido de compensação para a turma que se comportasse e ele pudesse andar com o conteúdo. Eu acho que era um professor de ciências e ele passou para nós um filme assim, completamente na base do entretenimento. Um filme antigo chamado Remo, Desarmado e Perigoso. Mas era entretenimento mesmo. Ele deixou claro desde o princípio que era entretenimento. E eu me lembro que aquilo foi muito positivo para nós, alunos daquela turma. A gente se divertiu muito e apesar de não ter nada a ver com o conteúdo, para nós foi muito bom sair daquela estrutura de escola particular. Eu estava na escola que meu pai dava aula, era de fato a melhor escola particular de Tumbiara. Mas eu me lembro que o segundo choque foi muito maior quando meu pai associou o filme com o conteúdo. E foi incrível para mim, foi uma experiência incrível. E mesmo não imaginando me tornar professor, quando eu me tornei professor, eu tive a oportunidade de me lembrar disso e, na minha primeira experiência profissional, utilizar um filme para complementar, no sentido de complementar aquele conteúdo. Eu dava aulas de ética e cidadania numa turma do Senai, numa turma do Pronatec, e lá era por módulo, e eu acabei apresentando um filme. E a partir disso eu comecei a comprar filmes pensando em aulas, e hoje eu tenho aproximadamente 300 DVDs aqui em casa, que são muito sensíveis, são muito afetivos para mim. E eu passei a utilizar frequentemente temas, aproveitar os temas discutidos em sala para ilustrar com pedaços de filmes e tal. Então, ou com filmes inteiros, apesar de hoje ser muito mais difícil por conta dessa redução na carga horária, né? Então, a colega que me indicou o mestrado, ela me disse: você está com o projeto pronto, porque todos os outros professores de outras áreas, eles vinham conversar comigo e me pediam opinião a respeito de filmes. E a escola que eu trabalhei foi piloto no novo ensino médio, nessas trilhas de aprofundamento, e a gente começou a trabalhar juntos lá na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, nas trilhas,
e a gente começou a usar muitos filmes para ilustrar essa interdisciplinaridade, né? Sociologia, filosofia, história, geografia. E os outros colegas de outras áreas vinham perguntar para mim a respeito de filmes. E ela falou assim: nossa, seu trabalho está pronto. Se você pensar nisso, você consegue lidar muito bem com isso e tal. E quando eu comecei no mestrado, eu acabei percebendo que, de fato, poderia ser usado, principalmente por conta de algumas inquietações que eu sinto. Adriano, 10 minutos já, tá? Você tem mais 5 minutos. Perfeitamente. Então, algumas inquietações, como, por exemplo, quando um coordenador oferece para a gente a orientação de dizer: vocês precisam dar aulas interessantes, as aulas têm que ser dinâmicas, interessantes. A aula expositiva dialogada foi perdendo valor e eu passei a me apropriar cada vez mais disso, também em função das inquietações de perceber um Brasil que tem como presidente da Comissão de Educação do Senado um Nicolas Ferreira daquele, e que muitas vezes fez uma espécie de curadoria para o Brasil paralelo a respeito de filmes que deveriam ser trabalhados, que a educação não valoriza. Então, o uso é nesse sentido. E eu usei Nós Aqui Estamos por Vós Esperamos, porque é uma linguagem diferente, a linguagem de cinema-memória, de documentário, né? Um filme documental. Não tem som, são só músicas, né? Não tem fala. E ele pega um recorte do conteúdo que me parece que mais chama a atenção de alunos, tanto da terceira série quanto do 9º ano, que é o recorte do século XX, né? Que inclui as guerras. Então, eu tomei a liberdade de usar isso como modelo para valorizar o uso do cinema em sala de aula como ferramenta poderosa para conectar conteúdos, para alavancar interesse, estimular os alunos e subsidiar, de fato, os professores para que eles possam utilizar, porque eu acho que é possível utilizar em todas as aulas, em todas as disciplinas. E o produto é uma sequência didática com essa finalidade. Então, a perspectiva do trabalho é essa. As hipóteses utilizar, como utilizar, de que forma utilizar e que benefícios isso pode trazer. E a revisão bibliográfica vai desde outros trabalhos produzidos na área, que é o que eu estou terminando de fichar. No Prof. História, apenas 15 trabalhos falam sobre filmes, nenhum sobre documentário, ou nenhum sobre Nós Aqui Estamos por Vós Esperamos, que é um filme de 1999 de um cineasta brasileiro chamado Marcelo Mazagão, que usa como referência a Era dos Extremos do Hobsbawm. Então, é nesse sentido. Então, é trabalhar essa perspectiva do cinema como contribuição para o ensino de história. E é isso, professor. Tá bom, obrigado, Adriano. Bom, o cinema como recurso didático é algo também que já tem uma certa, desculpe o trocadilho, uma certa história dentro do ensino de história também, né? É algo muito importante, tem inclusive obras de historiadores já consagrados que trabalham com essa ideia do história do cinema, como o cinema pode ser utilizado como um recurso. E acho que é importantíssimo, né? Porque o cinema é algo que envolve dimensões que às vezes são de difícil controle na percepção, né? Na apreensão, por exemplo, do conhecimento passado por eles, né? Pelos filmes. Eu já orientei alguns trabalhos sobre cinema, orientei um sobre El Nuevo Cine Latino-Americano, uma perspectiva decolonial sobre o cinema novo brasileiro, Glauber Rocha e o cinema latino-americano.
Também orientei um trabalho sobre um cineasta polonês, o Wajda, e estou, coincidentemente, orientando agora uma tese de doutorado, que vai ser defendida na próxima quarta-feira, que está sendo elaborada por um conterrâneo aí dos mineiros, aí de Uberlândia, o Lucas Henrique dos Reis. O título da tese é Um modo de ver moderno colonial, natureza, raça e dimensão visual da colonialidade nos filmes de John Ford, 1939 1964. Então, eu vou aproveitar aqui, vou vender meu peixe, Adriano, junto com o seu trabalho, porque o cinema, nessa estrutura toda da colonialidade, ele é parte também constitutiva dos regimes de dominação, dos regimes hegemônicos de imposição de determinadas perspectivas, né? E uma delas é o gosto, uma delas envolve a estética e uma delas envolve os padrões de visualidades também. Então, muitas vezes, lógico, isso hoje já é objeto de críticas por setores bastante especializados, né? Em relação às narrativas cinematográficas, mas o cinema foi durante muito tempo uma ferramenta, e ainda é importante, de fortalecimento do mainstream, né? De fortalecimento daquilo que é o modo de vida, digamos assim, do modelo multicultural dominante, que é o modelo da sociedade ocidental, o modelo consumista, o modelo de exploração, o modelo de reprodução desses padrões de comportamento, né? Lógico, longe disso, o filme que você cita está muito distante, obviamente, dessa perspectiva, mas é interessante a gente pensar, e eu estava aqui, quando eu estava lendo o seu resumo, eu pensei que talvez também um trabalho interessante a ser feito, e aí isso se estende também para a questão do livro didático, seria mais do que uma história, uma revisão sobre o estado da arte, o estado de conhecimento, fazer uma revisão sistemática, que é uma metodologia em relação à produção de conhecimento que vem sendo bastante utilizado na área de história, como sempre, a área de história é muito conservadora, ainda não adotou esse tipo de estudo, mas, por exemplo, esse tipo de revisão, por exemplo, para realizar uma revisão sistemática, o que você tem que fazer? Não é? O que essa revisão deve abordar os seguintes aspectos. Primeiro, elaborar uma pergunta-chave para a pesquisa, né? O papel do cinema como recurso didático no ensino de história. Poderia ser uma pergunta, sim. Depois, buscar referências na literatura, nas plataformas de artigos, pode ser, por exemplo, desculpem, o portal de periódicos da CAPES. Depois, selecionar os melhores artigos que tratam desse tema, a partir da leitura, não de todos os artigos, mas, sobretudo, dos resumos, dos abstracts. Depois, selecionar fazer a extração dos dados em relação a esses artigos, como é que eles trabalham essa temática. Estou citando aqui o cinema como recurso didático, mas poderia ser outra coisa, poderia ser um livro didático. Avaliar a qualidade metodológica desses trabalhos que são feitos sobre cinema. O passo seguinte seria fazer uma síntese desses dados, depois avaliar a qualidade das evidências, onde esses trabalhos estão sendo publicados, quem está publicando, porque não basta, por exemplo, isso é um problema que eu tenho com muitos alunos meus orientantes. O cara lê um artigo e ele acha que ele tem que enfiar na dissertação ou na tese. Não é assim. Às vezes foi, né? E aí o Ed Carlos falou da questão da ciência aqui, a gente tem que dizer também que qualidade
decolonialidade não é sinônimo de que você vai pegar qualquer coisa e enfiar no seu trabalho. Você tem que ver se tem sistematicidade, se aquele trabalho tem procedência, se aquele trabalho está sendo feito por um grupo de pesquisa que tem validade, que tem respaldo do ponto de vista da produção acadêmica. E hoje em dia a gente tem como ver isso, vocês melhor do que ninguém sabe disso, basta entrar no Google acadêmico, basta entrar no ResearchGate, basta entrar na própria plataforma Lattes para saber o que cada um de nós estamos fazendo, os pesquisadores, e ver o que cada um está produzindo. Então, você tem ali o qualis das revistas, os índices de impacto das revistas. Estão entendendo aí, gente? Daqui a pouco eu chego onde eu queria. E, no fim, você vai publicar os resultados disso, que é a sua própria pesquisa. Então, dizer assim, espera aí, eu estou fazendo um levantamento sobre o uso do cinema como recurso didático. Quais são os resultados, voltando lá no início da minha fala, que esse recurso didático tem trazido em termos de resultado mesmo? Não é uma coisa resultadista, mas que traga resultados desde o ponto de vista quanti e qualitativo. Ele está melhorando o nível de participação dos estudantes na aula, que foi reclamado aqui, né? Eu também sou professor de história, eu sei como é que é. Quando você chega na sala para dar aula para os meninos e 3 prestam atenção e 57 ficam olhando para o mundo, né? Será que todos eles estão errados ou tem alguma coisa difícil naquilo que nós... E aí entra também no que o Adriano falou sobre metodologias que você está utilizando, discordo, também fui muito cobrado sobre como chamar a atenção dos estudantes, né? Nem sempre isso é o ponto central, mas buscar informações qualificadas a partir de revisões sistemáticas, que é um estilo de produção de conhecimento muito em voga hoje em outras áreas, volto a dizer, a área de história é muito conservadora, não utiliza isso, mas é importante, para a gente pensar nas práticas exitosas, entendeu? Quais exemplos nós temos de utilização de recursos didáticos A, B e C que têm trazido efeitos positivos, né? Eu sou casado com uma psicóloga e ela é pesquisadora também na área da psicologia e ela pesquisa o tema do suicídio, né? Um dos temas que ela pesquisa. É um tema muito melindroso, muito difícil, mas um dos fatores de proteção que asseguram um certo nível de distanciamento dos adolescentes da ideação suicida são as ciências humanas. Né? Quanto mais eles se aproximam das ciências humanas, quanto mais contato eles têm com as ciências humanas, mais, não quer dizer que vai evitar, mas é um fator de proteção, está entendendo? Então, essas coisas elas são importantes porque elas levam direto àquilo que a gente conhece como, que é outro tema muito atual hoje em grande parte do mundo, em grande parte dos lugares onde as coisas são feitas de forma séria, que é a aferição do impacto social provocado por aquilo que nós fazemos. Não é? Então, qual é o impacto social de uma ação pedagógica que traz uma análise do livro didático para dentro de sala de aula? Qual é o impacto social da participação dos estudantes como coautores na produção do conhecimento? Qual é o impacto social da utilização dos filmes como recurso metodológico, recurso didático dentro de sala de aula? Né? Então, é isso mesmo, gente, é medir. Né? Medir para saber se está dando resultado, porque senão nós vamos voltar lá para 1991, quando eu estava fazendo o meu mestrado, ou antes, já devia ter gente que tinha feito a mesma coisa, que estava avaliando o livro didático, né? E vendo qual era o impacto, qual a importância, qual a presença dos indígenas, dos afrodescendentes, enfim. Né? Então, acho que são questões assim metodológicas, são perguntas metodológicas importantes para o desenvolvimento dos trabalhos, né? Principalmente pensando no Prof. História, que é um curso profissionalizante voltado para essa questão do resultado. Né? O que vocês devem apresentar no final da trajetória de vocês no Prof. História com o perdão da palavra, um produto, não é isso?
Não é isso, gente? Eu estou enganado. É um produto. Então, esse produto ele tem que ter algum tipo de comprovação empírica de que ele pode, de fato, trazer alguns resultados. Tá bom? Não sei se o Adriano gostaria de falar alguma coisa, comentar algo. Não, professor, agradeço mais uma vez, né? É um privilégio ouvi-lo. Muito obrigado pelas orientações. Está muito de acordo com aquilo que o meu orientador, o professor Saulo Weber, tem trabalhado comigo. De fato, é um ajuste nessa questão das hipóteses, para que a metodologia flua um pouco mais tranquila, no sentido de oferecer subsídio para uma análise realmente positiva, né, do uso dos filmes. De fato, como o senhor disse, trabalhar também essa questão, porque os filmes também eles podem ser o mercado, né, tomou conta dos filmes, e foi até por isso, como o senhor disse, como o senhor mesmo mencionou, que eu escolhi o nosso Aqui Estamos por Vós Esperamos, uma produção brasileira, orgânica, para a gente poder se distanciar um pouco desse aspecto mercadológico que virou o cinema, e, nesse sentido, uma ideologia que pode estar impregnada na produção e muitas vezes foge da análise quando a gente vai utilizar o filme. Mas muito obrigado, valeu demais. Eu só queria te indicar também, não sei se você já leu, já viu, já deve ter ouvido falar, o, o texto do Benjamin, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. O Walter Benjamin trabalha, ele era viveu na década de 20, 30, suicidou na década de 40, fugindo dos nazistas, ele era judeu, e ele dizia que o cinema era revolucionário, né? Inclusive, um colega meu, na década de 90, finalizando os anos 90, ele fez uma dissertação de mestrado sobre a análise do filme Jurassic Park, aquele um, a partir da perspectiva benjaminiana, né, do Walter Benjamin. Foi muito interessante a análise que ele fez. Então, o cinema é isso, né? O cinema é extremamente revolucionário e eu também sou um apaixonado pelo cinema. Bom, gente, nós estamos chegando aqui ao fim, né? Eu gostei muito de ouvi-los, de ler o trabalho de vocês. Para mim é sempre uma oportunidade. Peço desculpas aí se eu feri alguma suscetibilidade. E queria passar para vocês, se alguém quiser falar alguma coisa a mais. Tem alguém que gostaria de dizer algo mais ou podemos encerrar por aqui? Encerrar, então? Bom, é isso. Eu agradeço a paciência, agradeço também poder ter lido o trabalho de vocês. Desejo a todas e todos muita sorte, muito empenho no trabalho. Trabalho não é fácil, não é? Porque envolve pesquisa, envolve dedicação, mas eu tenho certeza que vocês vão tirar isso de letra, tá? Um grande abraço e obrigado pela paciência e pela presença de vocês aqui. Tchau.